Olá! Chegou a hora de nós conversarmos um pouco mais sobre essa estrutura tão falada ultimamente, que é o nosso DNA, o DNA humano. O meu nome é Vanessa Queiroz, eu sou mentora evolucionária e eu estou aqui para ajudar você no seu processo de evolução e ascensão. Muito bem, e é exatamente isso que a gente vai falar hoje, porque o DNA está 100% conectado com o seu processo de evolução e ascensão. Nós já viemos aqui em vários vídeos conversando sobre a nossa anatomia energética humana, falando um pouquinho da malha de calibração, do sistema merquívoco que está em evolução, falamos sobre as órbitas metatrônicas, falamos também sobre o processo da nossa troca de pele, e se você não assistiu esses vídeos, eu aconselho você a voltar lá e assistir todos eles, porque isso, querendo ou não, é um contínuo do nosso processo evolutivo, para podermos chegar até aqui e fazer esse parêntese sobre o nosso DNA, sobre essa estrutura de DNA humana que está evoluindo, que está em transformação e que hoje tem muitos detalhes e muitas informações a respeito dele. E o meu objetivo aqui com você hoje é justamente começar um ciclo aqui de alguns vídeos onde a gente vai desmistificar essa estrutura, para que a gente possa fazer essa discussão, né, em vários níveis, e isso não vai acontecer em um único vídeo, que é para a gente poder ter tempo aí, né, de falar sobre um assunto que é tão complexo como esse, mas a gente começa falando um pouquinho dessa estrutura biológica, né, do DNA humano, para que a gente possa entender o que vem além da biologia nesse contexto de evolução e de ascensão da humanidade. Então é importante a gente entender que a gente conhece hoje, através da nossa ciência, um DNA que é composto por dois filamentos, ou seja, a gente sempre fala que um DNA é uma dupla hélice, como você pode ver aqui nessa imagem, né? O desenho que a gente tem aqui nesse globo e nessa imagem é justamente a chamada dupla hélice do DNA. Aliás, se você não sabe, né, faz um parênteses aqui no nosso bate-papo, esse DNA é um táquion. E a gente tem um vídeo também explicando sobre os táquions, mas vale você saber que ele tem aqui uma função natural de um processo de ajuste, realinhamento e ativação de DNA por ser um táquion. E a gente vai falar sobre isso também em alguns vídeos daqui para frente, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo dessa estrutura, que é uma estrutura feita de duas hélices interligadas, sempre na conjunção de 4 bases, ok? Eu não vou entrar aqui no detalhamento biológico do DNA, porque não é o nosso objetivo ficar estudando biologia, né? Mas é importante que a gente compreenda que esse sistema acontece e é reconhecido pela nossa ciência. A nossa ciência, depois de muitos estudos, foi percebendo a composição e a estrutura genética desse DNA. Então, nós sabemos hoje que nós temos aproximadamente 23 mil genes dentro da composição desse DNA, que é feito por milhares de conexões entre essas bases nitrogenadas que existem dentro dessa estrutura. Temos então de 3 a 5% reconhecido pela ciência como sendo esse lado, essa parte genética dessa estrutura, e os outros 95 a 97% considerado DNA lixo, ou seja, DNA que não tem função, que não tem finalidade no nosso organismo. Mas aqui, né, eu convido você a uma reflexão e você já deve pensar nesse sentido, né, se isso já te interessa, é que não existe como a gente ter uma estrutura tão perfeita como o corpo humano, onde 95% de uma estrutura seja considerado lixo, ou seja, não sirva para nada. Dentro do nosso conhecimento, dentro do estudo de toda essa estrutura energética, espiritual, estelar, de todas as heranças acásticas que nós temos, nós sabemos que esses 95% dessa estrutura de DNA é uma estrutura que compreende informações multidimensionais a respeito do nosso ser. É exatamente nesta área do nosso DNA que a gente começa a se conectar com tudo aquilo que é informacional, com tudo aquilo que é registro de memória, informação que está desativada por um determinado período de tempo em função de todas as experiências que a gente veio vivendo. Vocês já devem ter me ouvido falar em vídeos anteriores que a gente teve uma queda na quanticidade do nosso DNA.
E é exatamente isso que acontece e que reverbera nessa condição desses 95% que não são reconhecidos pela ciência. Conforme nós viemos fazendo esse processo, desde a queda das civilizações até esse momento atual, passando aí por mais de milhões de anos, né, a gente pode considerar que a gente foi perdendo a capacidade ativa dessa estrutura de DNA, ok? A ponto de hoje a gente só conseguir ver funcionando na nossa estrutura biológica 2 filamentos, onde a genética apenas é reconhecida nesses 5%. A própria ciência já nos fala sobre epigenética, mas ainda não codifica a epigenética dentro dessa estrutura de DNA, mas a gente sabe que grande parte, né, de toda a informação e o conhecimento da epigenética, que é trazer aí o meio ambiente, as experiências do meio, as vivências do meio de 8 a 10 gerações da nossa linhagem, está contida no DNA e está reconhecida pela ciência, a gente sabe que grande parte dessa informação está armazenada nesses 95% aí que não é reconhecido como estrutura genética, mas que já é chamada de epigenética. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que existe muito mais do que genética e epigenética dentro dessa estrutura. Hoje nós já falamos de um DNA composto por 12 filamentos, composto por 12 camadas, composto por mais um filamento chamado 13º filamento de DNA. Então nós temos muito o que compreender e entender dessa estrutura para que a gente consiga ter maior habilidade de lidar com esses processos de mudança, ativação e evolução desse DNA. Hoje, com esse vídeo, eu quero trazer para você especificamente este entendimento, que o nosso DNA vai muito além do que simplesmente este 5% genético, esses 95% onde a gente tem uma parte que é epigenética e uma parte que é informacional, para que a gente possa compreender que existem muitos filamentos a mais, além desses 2 que a gente consegue vislumbrar, visualizar com os equipamentos que a terceira dimensão nos permite, ok? Essa é a maior, talvez, desmistificação desta estrutura. Nós sabemos que lá nos tempos de Lemúria, nós constituímos esse DNA a partir de uma base de 23 pares de cromossomos e um 24º par, considerado um 24º par quântico, que não está biologicamente desenhado nessa estrutura, mas que está conectado com essas bases informacionais que ainda não são reconhecidas pela ciência, implantados, né, na nossa estrutura pelos nossos irmãos e pais e mães pleiadianos, que trouxeram para a gente a oportunidade de escolher, evoluir e crescer. Então, se nós temos hoje uma oportunidade de crescimento e de evolução, é justamente pela constituição dessa estrutura de DNA e por este 24º par quântico que nos permite acessar, ou seja, ser a porta de entrada para entender esses novos filamentos de DNA e todas as conexões multidimensionais que eles nos permitem fazer a partir daí. Esta é só uma introdução sobre esse assunto para que a gente possa discorrer aí nos próximos vídeos a respeito dos filamentos, das camadas, do que é a ativação do DNA e muito mais. Espero você nos nossos próximos bate-papos a respeito disso para que a gente possa evoluir e crescer juntos. Até lá!